amigo, querida amiga, uma saudação especial a todos os que nos acompanham nesta reflexão de domingo. Estamos felizes em poder compartilhar mais um comentário com olhos nazarenos neste 15º domingo do tempo comum. Trazemos como principal tema para a reflexão dar bons frutos. E vamos ouvir agora a palavra de Deus do Evangelho segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A partir do Evangelho que acabamos de ouvir, podemos fazer alguns comentários esses com olhos nazarenos. Conforme nós acompanhamos, pode também acontecer conosco o mesmo modo da parábola. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, mas não entender o que Deus quer de nós. Ou, sendo inconstantes, acabamos sucumbindo diante das dificuldades e abandonamos, ou mesmo deixamos-nos dominar por ocupações ou prazeres. Nesses casos, nossos corações endurecem, que não permitem ver claramente e ouvir a palavra de Deus. Podemos até mesmo rejeitar a conversão explícita e conscientemente. No entanto, quando aceitamos a voz de Deus em nossas vidas, Ele faz germinar e frutificar o bem que há em todos nós.
Conforme é de amplo conhecimento, já acompanhamos várias vezes, Jesus saiu de Nazaré para anunciar a boa nova e semeou de forma abundante a palavra da salvação por toda a Galileia. Depois de algum sucesso inicial, Jesus começou a perceber também a resistência para que a verdade se enraizasse no povo e que desse frutos. Mas Jesus também viu que, a exercer sua atividade de evangelização, outras pessoas simples estavam disponíveis para escutar sua palavra. O segredo que Jesus nos ensina pela sua experiência é que, embora anunciar as boas novas possa às vezes ser desanimador, nós devemos semear com esperança, confiando totalmente em Deus. Esta foi a atitude que Maria e José viveram em Nazaré. Então, podemos concluir que somos chamados a viver plenamente e a ser frutíferos. Deus nos convida a ouvir e aceitar, compreender a sua palavra. Ele nos liberta da escravidão que nos faz sofrer e nos impede de responder de maneira generosa muitas vezes. Quando damos o fruto de que somos capazes, Deus se alegra e nos assemelhamos como seus verdadeiros filhos. E agora, para finalizar, façamos juntos um momento de oração com muita fé. Acompanhe. Senhor Jesus, que a semente da Tua palavra caia em nossa boa terra, que Tu cuidas de nós, nos preparas e nos cobre com a Tua graça. Pedimos perdão pelas resistências que colocamos muitas vezes para não deixar germinar essa semente. Por isso que o Teu Espírito Santo quebre a dureza de nossos corações, para que os nossos olhos Te vejam e os nossos ouvidos Te escutem. Que a esperança da colheita vença em nós a dúvida e o abatimento ante a lentidão e as dificuldades com as que o reino não avança. Assim poderemos alegrar-nos pelos frutos que estão surgindo e que o Pai espera de nós. Amém. Deus nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe durante essa semana. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, oriente nosso caminhar. Muito obrigado por compartilhar esse momento conosco.